Esse erro de deslocamento, por exemplo, só para, já que perguntaram, não vou fazer de novo uma aula específica dele, mas o erro de deslocamento significa que seu edifício está deslocando muito. Eu posso ver quanto está deslocando vindo em sistemas, pórtico TQS e estabilidade global. Por isso que eu tenho que ter uma aula de estabilidade global antes de dar a resposta pronta. E aqui dentro, aí sim eu vou ter, ó. Esse é o gama Z. Se eu falar que seu gama Z está 1.13 e você não entender o que é gama Z, e se 1.13 está muito ou pouco, tá vendo? Não faz sentido nenhum falar, vai lá e faça isso. Por isso que vamos ter aula disso. E embaixo, ó, se a gente descer, então isso aqui primeiro é estado limite último, que é a estabilidade global. Só que o erro que deu lá não foi disso. O erro que deu lá foi de deslocamento. Aí aqui em deslocamento, se você percebeu, ó, o limite era que ele saiu um pouquinho do limite. Ele extrapolou um pouquinho o limite. Se eu clicar em tabela detalhada, ele dá números, né? Ó, passou do limite. Não, desculpa, passou um pouquinho nada, passou muito, né? O limite aqui era esse verdinho. Nesse passou muito, que é o H sobre 1700. Tá quase saindo fora do gráfico. Então passou muito. O limite é H sobre 1700, deu H sobre 1300. Então tem que entender o que é esse deslocamento e como melhorar isso, né? Deslocamento não resolve, por exemplo, não resolve aumentar na FCK, não resolve aumentar na armadura. Deslocamento é rigidez no pórtico. Portanto, eu preciso ou criar mais pilares, ou aumentar o tamanho dos que já tem, ou girar alguns pilares. Por isso que eu preciso fazer vários exercícios para vocês verem com mais clareza como fazer. A mesma coisa do deslocamento. Esse edifício ele está deslocando bem mais. Uma primeira leitura que vocês têm que ver, né? Ele está deslocando bem mais nesse sentido do que nesse. Bem mais nesse sentido do que isso. O deslocamento não é só gerado pelos esforços de vento, é gerado pela excentricidade do modelo. Se eu fechar aqui, se você olhar em planta, é o que se espera, né? Você tem que esperar. Esses edifícios pilares são todos em pé. Então, quando o vento bate aqui, ele desloca como se fosse um castelinho de carga. Ele está deslocando bem mais nesse do que no outro. Muitas vezes, se eu girar um desses pilares ou dois deles, esse problema resolve. Ou aumentar um pouquinho, tá? Só um exemplo. De novo, todos esses erros eu vou debruçar em cima dele com vocês nas próximas aulas, aos pouquinhos. E fazer, não só mostrar o que tem. Aqui eu estou dando só algumas dicas rápidas. Além disso, tem que lembrar que quando eu criei o edifício, eu coloquei aqui em dados de vento o coeficiente de arrasto do 1. E não é. Agora que eu já lancei, eu posso vir aqui e corrigir de maneira mais adequada o coeficiente de arrasto. Tá? Agora está mais correto. A velocidade básica de vento, quem quer todo mundo. Categoria de rugosidade, porque essas informações de vento vão sim fazer diferença, principalmente no deslocamento, né? Em todos os pilares, todas as vigas. Então corrige esse dado e processa novamente.